pessoal, eu sou a Nathalie e estamos aqui de novo para comentar mais um episódio de How to Get Away with Murder, dessa vez o 5º da 3ª temporada, que foi um episódio muito bom. Demais. Acho que foi o primeiro episódio assim da temporada que foi realmente, tipo, bombástico do começo ao fim. Ficou indo, voltando e a gente tentando entender o que estava acontecendo. Sim, foi bem interessante e vamos comentar tudo agora com vocês. Começando pelo arco da Bonnie, que foi uma personagem que teve um destaque grande nesse episódio, né? A gente começa com ela no velório do pai dela e ela tá meio que num conflito, assim, não quer tá lá, mas ela parece meio chateada com... Se sente na obrigação de estar lá. E saindo de lá, minha teoria foi confirmada, a Laurel fica enchendo o saco dela e ligando e perguntando do Frank e tal. O que dá a entender que ele fez isso, né? Ele matou o pai da Bonnie justamente pra isso acontecer, pra ela ir até lá e ele conseguir falar com ela. Com ela pessoalmente, né? Ela agradece a ele, né? Ela abraça ele quando encontra o Frank, que eu achei bem fofo, assim. Os dois, como os principais pupilos aí da Annalise, provavelmente passando por muita coisa juntos. Sim. Ali, né? Ela tenta aproveitar esse momento pra convencer o Frank a voltar pra casa. Eu achei nobre da parte da Bonnie de querer tentar ajudar na situação e não só ficar pensando nela, tipo, ah não, a Annalise não pode me ver aqui com você não, se vira aí, falou, eu vou embora e tal, mas ela realmente tentou ajudar e levar o Frank de volta. Mas será que isso também não é um pouco dela sentindo falta de como era a vida dela, tendo a Annalise, tendo o Frank, da rotina que ela tinha e tentar trazer isso de volta? Provavelmente, porque tudo mudou, assim, né? Muita coisa aconteceu e tudo virou de cabeça pra baixo e mudou completamente do que eles viviam, né? Sim. Mas aí, de qualquer forma, a Bonnie passa a noite lá no hotel com ele, né? E o Frank ele meio que sugere que eles fujam juntos, que eles comecem uma vida do zero e tal. Foi bem triste, assim, que a Bonnie começa a chorar, assim, quieta. Pra ver que é o que ela mais quer, assim, tipo, só ter uma vida normal e feliz, né? Ninguém consegue ter nessa série. Isso não existe. Mas aí ele fala, tipo, ah, não, tô zoando, não sei o que, posso ligar a TV e muda de assunto. Mas depois veio uma cena que eu acho que muita gente não deve ter gostado, né? Eu não curto, porque eu curto Frank com a Laurel. O que você achou desse acontecido? Ah, eu não sei, eu acho que os dois combinam. Acho que os dois têm muita história, acho que faria sentido. Mas eu também, de certa forma, eu torço pra ele terminar com a Laurel. Eu achei meio esquisita essa cena, porque pra mim eles eram super amigos. Mas ao mesmo tempo eu entendo, ainda mais por conta da carência, assim, de tudo que tá acontecendo. O Frank tá sozinho, sim. A Bonnie acabou de perder o pai, que querendo ou não, assim, é um acontecimento, né, na vida dela. Os dois chegar no ponto de que eles só tem um ou outro pra confiar, talvez. Sim, sim. Mas assim, eu não tava gostando deles dois juntos, mas pensei, se for pra eles ficarem felizes, né, que seja. Ok, né? Mas, na manhã seguinte, o Frank foge. E a Bonnie ficou muito mal. Ficou arrasada. E com razão, porque, puxa vida, com tudo que aconteceu já com ela, aí ela resolve, tipo, se abrir, né, pra ele e pra uma vida completamente nova. E aí o cara foge no dia seguinte. Aí vamos ver se aparece depois o Frank pra onde que ele foi, por que que ele foi. Se ele teve alguma boa explicação pra isso, às vezes ele teve. Eu acho que foi essa questão de tipo, é melhor eu não zoar com a vida dela, porque ele não fala que ela era a única pessoa que merecia de fato ser feliz de todos eles. Sim. Então, se é pra ela ser feliz, por que ela vai se enfiar com um cara super problemático que nem ele, né? Assim, não tô julgando ele, gente, é só... Mas às vezes ele se vê assim, ele né? pode se ver assim. Eu acho que pode ser isso. E aí depois a Bonnie só aparece lá no final do episódio, mas aí depois a gente comenta sobre este grande finale. Para! Bom, próximo tópico, Annalise, Keola Davis. Que olha a Viola Davis. Gente, essa mulher consegue me surpreender cada vez mais na atuação dela. Sensacional. Com essa personagem, sério. E a Annalise tá lá afastada, ela vai pra primeira reunião do Alcoólicos Anônimos, né? Quem também frequenta as reuniões dos Alcoólicos Anônimos é a dona presidente lá. Qual que é o nome dela? A gente precisa saber o nome dela. Eu não sei o nome dela, não. Foi meio surpreendente, foi bem chocante, assim, pra mim. Eu falei, puxa vida, que coisa, né? Mas é interessante como isso deixa cada vez mais as duas conectadas. Tipo, as duas são muito parecidas, né? E é justamente por isso que elas batem de frente. Elas são muito iguais e... Só que elas são iguais no ponto de que
ambas querem o poder, ambas querem estar por cima de todas as situações. Então não tem como as duas E não estarem querem ao mesmo demonstrar tempo, né? fraqueza também, Sim. eu acho. Quando a Annalise vai nessa reunião é quando acabou de anunciar o professor que vai substituir ela nas aulas lá. E aí ela já vai encarar a presidente, como assim, vou meter um processo em vocês, não sei o quê. Eu entendo a posição da Annalise, mas chega uma hora que, tipo, parece que ela não tá pensando realmente o que ela tá fazendo, ela só fica batendo de frente. O que muda depois lá no final do episódio, né? Parece que ela realmente cria uma estratégia. Mas aí até ela chegar nesse ponto, ela volta pra casa e ela parece que fica meio tipo, vou dar um jeito na minha vida, e começa a recolher as bebidas pra jogar fora e tal. E aí começou uma parte muito interessante desse episódio, que ela tá ali tentando, né, se cuidar e dar uma melhorada assim no espírito, e ela começa a lembrar muito do Sam. Foi uma sequência que eu achei muito bem feita, foi muito legal assim de assistir a dinâmica da cena. Mas eu não entendi direito por que ela lembrou tanto do Sam. Eu acho que pode ter sido pelo fato de talvez fosse um momento da vida dela em que as coisas estavam dando certo. E por mais que o Sam fez bosta, por mais que acabou do jeito que acabou, acho que no fim foi um momento da vida dela que as coisas estavam dando certo. E depois, quando ele morreu, quando começou a dar merda com ele, sei lá, o casamento deles começou a acabar, e no fim acabou com ele morrendo, não sei o que, não sei o que lá. Virou uma bola foi de quando as neve. coisas começaram a dar errado. Então talvez foi isso, ela tendo lembrança de quando a vida dela tava boa, quando as coisas estavam funcionando. Parece que a gente esquece, né? Que eles ficaram casados por muito tempo, então... Quase tiveram filhos, eles foram felizes juntos. Eles tiveram momentos bons, né? E depois a coisa desandou. Logo que ela volta pra casa, você comentou, tem a cena que ela começa a jogar as bebidas fora, ali acho que é um momento que talvez ela aceite que ela Tem um ela problema. é uma alcoólica, que ela tem um problema, ela precisa se cuidar. E talvez esse tenha sido o gatilho pra ela lembrar do Sam e dessas coisas felizes. Só que aí depois, já na última lembrança, ela não aguenta, acho que todo esse peso, assim, essa carga, e ela vai e pega uma bebida. Eu fiquei muito triste, porque na hora que eu vi ela recolhendo as bebidas que ela ia jogar fora, eu falei, é isso aí, vai lá, uhul! E aí, não, aí eu fiquei muito chateada, eu fiquei com muita dó dela, na verdade. E depois, mais pra frente, o Wes aparece lá na casa. É, porque se voltar ali na segunda temporada, ele chegou a quase ter uma relação ali de mãe e filho com ela, né? Sim. Isso se perdeu por causa de todas as bostas, mas ele chegou próximo disso. Mas eu acho que eles resgataram esse relacionamento, assim, desde a temporada passada. Tanto que depois, quando a gente chega na cena e ela fala, você me odeia, você tudo me matar, ele fala, não te odeio, você me protege. E realmente, por mais conturbada que seja a relação de todo mundo ali, querendo ou não, a Annalise tá sempre protegendo eles. E essa cena, assim, foi muito triste, assim, quando ela fala, não, sai daqui, eu sou nojenta e tal. Nossa, foi, tipo, muito forte, fiquei com muita dó dela. No dia seguinte a gente acaba encontrando com uma outra história que tá acontecendo em paralelo. A galerinha lá, os estudantes, eles estão precisando de uns rascunhos lá, de um negócio da faculdade. E o tal do Drake lá, que eu já esqueci o primeiro nome dele, ele que precisa entregar isso pro pessoal e ele fica segurando, porque ele é idiota. Com a Annalise fora, ele vê um jeito de poder estar por cima dos outros, dos favoritos da Annalise. Então ele tá meio que aproveitando esse momento. Porque ele é idiota. A Michaela, louca, resolve roubar o notebook do moleque. Só que eles acabam descobrindo uma outra informação sobre Mr. Drake. Finalmente ele sendo relevante na série. É verdade. Pelo menos colocaram ele ali por algum motivo, né? Ele que era a pessoa por trás, supostamente, dos flyers da Annalise lá de assassina. Então, porque eles mostram o computador com o Photoshop aberto, whatever, e tem a foto certinho lá, mas até então isso não prova nada, né? Mas futuramente ele é confrontado e a reação dele acaba sendo de culpado. Eu até fiquei meio desconfiada assim na hora, porque eu até cheguei a pensar, tipo, mas será que ele não tá fazendo isso amando de alguém? Não sei. E aí ele foi pego. Mas eu acho que no fim das contas, depois quando a Annalise confronta ele, acho que era ele mesmo, assim, por puro ódio desnecessário. E aí eles vão até a Annalise, né, todo o grupinho lá dos assassinos. E aí levam até a Annalise no dia seguinte da bebedeira lá dela.
E eu senti que isso meio que deu um gás pra ela, porque quando ela vê que tipo, é só esse moleque que fez isso? Então peraí que eu dou um jeito nisso. Bom, aí a presidente, pra não levar um baita processão, porque pelo que ela fala na Liz, tava cobrando 50 milhões de dólares. Pouquinho dinheiro. Do processo, então ela fala, beleza, eu vou fazer as ligações aqui, você vai ser restabelecida e é nóis. E aí, voltando um pouquinho pros estudantes, né, não aconteceu nada de muito grandioso, assim, com ninguém. Teve uma pequena importância, assim, quando o Mr. Drake lá percebe que o notebook dele foi roubado, a primeira reação dele é acusar a nossa galerinha lá. Quando a Michaela fala que não tem nada a ver, ele fala, eu sei que você só tá aqui pra arrumar um marido rico, pra você se livrar dos seus pais ricos. E aí, pronto, baixou a Beyoncé, ela já mandou a real pra ele, foi maravilhosa. E aí rolou uma piada aí de que supostamente nessa cena ela ficou com um sotaque diferente. Parece que ela baixou um sotaque sulista ali. E aí eles ficam tentando descobrir, mas de onde você tirou esse sotaque? E aí ela fala, tipo, olha, eu sou quem eu sou, apesar da família que eu fui criada, porque eles eram um lixo. E isso foi importante porque lá no finalzinho, lá no flash forward, aparece a mãe dela rapidinho. Então eu acho que talvez essa cena só aconteceu pra poder encaixar as coisas no final, eu acho. Sim. Seria a única importância. E de resto, assim, todos os outros personagens... Connor e Oliver ficaram de boa, graças a Deus, que não aguento mais esse drama. E o Asher ficou nessa zoeira aí da Michaela. Mas aí o Wes e a Laurel, claro, sempre atrás do Frank. Cadê o Frank? Onde está o Frank? E o Wes foi finalmente conhecer os pais da Maggie. Os pais não, né? O pai. Aí caiu uma fichona na vida dele de que ele tava no relacionamento errado. O pai dela... Cara, muito sensível. Nossa, mano, foi muito constrangedora aquela conversa dos dois. E aí o Wes resolve conversar com a Laura, tipo, então, tô pensando em terminar com a Meg e tal. E o Frank não tá aqui, o que você acha, não sei o quê. Vamos dar uns pega. E aí a Laura fala, o Frank não foi embora, não. Eu tô sabendo das coisas aí. Meu Deus, garota. Ela não consegue ficar quieta, né? Abriu o bico como sempre. Foi bom da parte dela não ter mentido pra ele. Parece que ela se afasta do Wes também. Parece que ela não quer se aproximar do Wes. Tipo, ela quer, ela sente algo por ele, mas ao mesmo tempo ela não quer. Eu não sei que conflito que acontece na cabecinha dela, que ela tá sempre nessa dúvida entre Wes e Frank. E aí tudo leva pra grande cena final. Laura fala pra Annalise, né? Então, eu tô sabendo que onde o Frank tá, ele me ligou. Ele falou que você tentou matar ele, agora a Bonnie tá lá com ele. E bem na hora, a Bonnie chega. Surge do nada. A Bonnie fica com uma cara de tipo, pô, Laurel, você me entregou mesmo? Sua bostinha. E aí vamos ver no próximo episódio como que tudo isso irá ser lidado, né? E aí outro ponto bem interessante do episódio foi o flashback sobre a vida do Frank. O Frank tentou matar o pai dele quando ele tinha só 13 anos de idade e foi preso por isso, né? Eu pensava que teria um motivo, né? Tipo, sei lá, o pai dele era violento com ele, alguma coisa assim, mas pelo visto não, ele simplesmente fez isso porque ele achou que deveria fazer isso, o que é bem... estranho porque quando ele tava de casinho com a Laura, ela foi visitar ele, a casa dos parentes dele, e ela também em um dos últimos episódios vai e conversa com o pai dele também, então... O pai dele que, por sinal, está numa cadeira de rodas. Com certeza foi por causa desse acidente, né? Pode ser, verdade. Então, é que isso aconteceu há muito tempo atrás. Eu acho que eles devem ter... Podem ter se entendido, né? E ele fica lá preso por vários anos. E meio que porque ele quer, né? Ele fica agredindo colegas de prisão, fica agredindo policial e não sei o quê. Complicado, porque ele agrediu o pai dele. Então, saindo de lá, ele voltaria pra onde? Ou pra casa, ou pra algum lugar que cuidasse de crianças que têm problemas com os pais. Então, talvez se ele se sentisse mais confortável na cadeia do que lidar com essa situação. Mas pelo que o Sam fala, quando tenta o contato com ele pela primeira vez, a família dele tava tentando visitá-lo e tal. E ele que não queria. Então, eu acho que isso justifica até depois a questão dele ter contato com a família. Acho que já queriam perdoar ele desde aquela época. E o Frank que não queria se deixar ser perdoado também pelo que ele fez.
E é aí que a gente descobre como que o Sam conheceu ele, chama a Annalise pra cuidar do caso dele e tal. E é quando a Annalise consegue engravidar naquela última vez, que foi o caso que a gente viu na temporada passada. O interessante também é que meio que esse flashback encaixou com as lembranças da Annalise também em relação ao Sam. Sim, foi muito bem montado. Ficou meio que uma linha temporal aí. E foi bacana pra gente entender o Frank um pouco mais, né? Sim. Porque que tudo afeta, parece que tudo afeta ele de uma forma muito forte, né? Muito fundo. Acho que isso explica muita coisa. Sim. Essa temporada tá trazendo pedaços do passado de vários personagens, tá sendo bem legal. E aí, o glorioso flash forward dessa semana começou no início do episódio, né? Que mostra ali a Maggie conversando com o Oliver e a Bonnie, falando um pouco sobre o estado da Laurel, né? E ela fala que vai tentar passar o máximo de informação possível pra eles. Que ela não pode e tal. Que ela não poderia fazer isso, mas que ela vai tentar ajudar. E aí a Bonnie sai pra atender uma ligação misteriosa, obviamente. E aí eu achei que foi tipo... Eu achei que o episódio já começou, né, bem... já me deixou angustiada, porque nessa cena que você vê que ela tem uma ligação, você já fica, meu Deus, com quem que ela tá falando? E aí começa a falar, não, confia em mim, não sei o quê. E aí a câmera vai virando, e aí a trilha sonora para, fica tudo quieto e ela fala, a Laurel tá grávida. E aí tudo vira e aí vai pro presente. Eu fiquei tipo, ai meu Deus do céu! Com que ela tá falando, né? Eu tô tipo muito desesperada pra saber o que ela tá falando. No final do episódio, a gente volta pra essa mesma cena, que aí ela completa um pouco dessa ligação, que fala que a Laurel tá grávida, e depois a pessoa deve perguntar de quem, ou como, ou por quê, e ela fala, eu não faço a mínima ideia. Novamente, com quem que ela está falando nesse raio deste telefone? Não tem muitas pessoas, né? Tem poucas pessoas. Eu acho que com todo esse relacionamento dela com o Frank nesse episódio, faz a gente pensar, tipo, com o Frank, né? Só pode ser. Mas pode não ser. O tema da conversa leva também a ele, mas... Sim. Acho que seria muito óbvio pra série. E aí o Oliver tenta entrar em contato com o Connor. Outro momento de tensão, porque o telefone tá tocando, o Connor não atende. Todos torcendo pra ele atender aquela desgraça. Exatamente. E aí quando atende é uma mulher com sotaque sulista. Olha aí a temática do sotaque sulista da Michaela lá. E de fato é a mãe da Michaela, porque o telefone do Connor está na casa da Michaela. E a mãe dela tá lá fazendo não sei o que. E ela que atende o celular. E nisso brota a Michaela, que é a viva da semana. Pega o telefone e fala, então, Oliver, não sei onde ele tá não. E aí o Oliver, meu Deus, mas você não tá sabendo o que tá acontecendo? A casa tá pegando fogo, a Annalise tá presa, a Laurel tá grávida. Gente, liga a TV. O mundo tá caindo, você não tá sabendo o que tá acontecendo, mulher, pelo amor de Deus. E aí ele chega a falar, tipo, a Laurel tá grávida, ela te falou alguma coisa? Só que aí ele continua andando e a ligação a gente não sabe como termina essa conversa. E a câmera mostra a TV do hospital passando o noticiário e aparece a manchete: homem não identificado, morto em casa em chamas. Homem. Só que aí, quando a gente para pra pensar que todas as mulheres possíveis já foram mostradas... Não foi uma revelação tão bombástica assim. A gente ia fazer as contas uma hora, né? Mas, como o Marcelo comentou comigo em off, tira a possibilidade de outras personagens que a gente ficava imaginando. Personagens secundárias, tipo a Ivy, a mãe da Annalise, a presidente, a moça da procuradoria, que agora nem a gente tá pegando e tal. Todas essas personagens menores, mas que poderiam ser, que tá lá, você tá na série, você tá sujeito a isso, né? Já são eliminadas agora com essa informação de que é um homem. E a própria promo do próximo episódio já meio que cria uma listinha ali dos 5 possíveis homens, que são o Connor, o Wes, o Asher, o Nate e o Frank. E aí fica a pergunta, quem é que morreu? Eu comecei a criar algumas teorias, não sei se você pensou a respeito disso. Eu tô começando cada vez mais a achar que é o Nate. Sério? Por que você tá começando a achar mais que é o Nate? Porque começou a temporada e ele e a Annalise estavam próximos, e ali no momento seria o personagem que acho que deixaria ela mais chateada, mais abalaria ela. E aí eles começaram a se distanciar, e é um personagem que talvez se distanciando cada vez mais não tivesse a morte tão sentida pra série. Só que ao mesmo tempo o personagem tá desde a primeira temporada e participou de todos os momentos marcantes, então ele
seria bem bombástica a morte dele. Sim. E tem o ponto também de que ele tá pegando uma adversária da Annalise. Então, em algum momento isso pode se tornar público e a morte dele pode acabar caindo nas costas dela. É interessante isso que você falou, porque a gente não sabe quem morreu. A gente não sabe por que a Annalise foi presa, mas as pessoas que prenderam ela sabem. Eles têm que ter algum motivo. Eles sabem por que ela foi presa, elas sabem quem foi que morreu. Então, eles tendo essa informação, fica muito mais fácil de pensar, tipo, Apesar de você falar se agora, esse cara namorou a Annalise, ela é a primeira suspeita. Você falou agora que eles sabem, mas lembra da manchete? Homem carbonizado, Ai, não identificado. Então pode a polícia crer. ainda não sabe quem é que tá morto. Pode crer, é verdade. Esquece o que eu falei, gente. Eu acho... Eu comecei quando eu vi, eu comecei a pensar... How to Get Away with Murder é basicamente uma novela mexicana, assim, dramática. Então, eu acho que pelo drama, assim, tem que ser o pai do filho da Laurel, ao meu ver. Então, pra mim, fica entre o Wes e o Frank. Mas, ao mesmo tempo, eu pensei que seria um choque muito grande um deles dois morrer, porque são dois personagens muito importantes pra série. Então, eu já criei uma outra teoria que pode ser o Asher, já que ele é o mais irrelevante. Dispensável, assim, com todo o respeito da palavra. Mas mesmo na temporada passada, que ele acabou tendo mais participação e tal, ainda assim ele era meio jogado de lado. A história, mesmo a história girando em volta dele, ele acabava não conseguindo se destacar. Sim, então, ao meu ver, ele seria desses 5 homens... É que eu gosto muito do Nate, eu não sei explicar por que eu não quero que ele morra. Eu acho ele legal. Eu acho que o Asher tem o valor dele, mas considerando entre ele, o Connor e o Wes e o Frank, tipo, cara, mata o Asher, tchau. Eu penso que o Connor é um forte candidato a ser morto. Não! Porque ele vem ficando desmotivado cada vez mais na série. Eu acho que talvez ele seja um forte favorito a estar ali no Saco Preto. Ai. Mas eu gosto tanto do personagem que eu não quero nem fazer teorias a respeito. Não, eu também não sei o que traria, assim. É que tá muito enigmático. A questão é, por que a casa tá pegando fogo, né? O que levou a essa morte e esse acidente com a Laurel, né? Que também vai que a Laurel morre aí no meio do caminho, não sabemos. Não sabe nem se a criança vai sobreviver, né? Exatamente. Isso vai ser bem bad. Então não dá pra gente entender, assim, tá, é o Connor, mas por que é o Connor? Que sentido isso faz? No caso do Wes ou o Frank, considerando que um deles é o pai do filho da Laurel... Traria uma carga... dramática. Forte. Muito dramática. Essa criança vivendo ou não, e isso vai ter... Um peso pra ela de qualquer forma, né? E aí, nessa semana passada, a Carla Souza, que é a atriz que interpreta a Laurel, deu uma entrevista e perguntaram, né, sobre quem que é o pai, quem que morreu e blá 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 blá. Questão do pai, ela falou que não faz a mínima ideia quem seja. E quanto à pessoa que morreu, pelo que ela fala, os atores sabem. E ela disse que é de quebrar o coração, que todo mundo ficou, tipo, super triste. Que o episódio é muito bom, que a história é muito boa, mas que todo mundo ficou chateado de perder um colega de trabalho. Porque assim, tá lá falando na notícia que é um homem não identificado. A gente listou esses 5 a partir, né, do que sobrou de homens e também dessa dica que a promo deu, mas ainda pode ser outros homens. Sim, pode ser secundários. Por exemplo, o Drake lá poderia ser um deles. Sim, a promo pode ser só uma pegadinha. Então ainda fica aí meio que nesse chute, né? Se ela quis dizer que essa perda, né, de perder alguém do elenco, de alguém realmente que tá desde o começo, ou que se ela considera todo mundo, família, não importa se chegou nessa temporada ou se tá desde o começo. E uma curiosidade ainda sobre a questão do corpo, a cena que foi gravada foi com um boneco de madeira. Então a Viola Davis chorou a vida dela ali por um boneco de madeira. Essa mulher, ó, maravilhosa. Essa nariz não vale nada. E o mais engraçado é que a Viola Davis lá deu uma entrevista pro Jimmy Kimmel. Eu sempre confundo esses talk shows. Que aí ela fala disso, né, que era um boneco de madeira e tal. E aí ele fala, tipo, mas como que você conseguiu chorar tanto com os bonecos de madeira? Ele falou, meu filho, eu estudei em Juilliard. Eu sei o que eu estou fazendo. Meu, maravilhosa. E é isso, gente. Esse episódio foi...
desesperador de assistir algumas vezes, mas foi muito bom. Eu acho que a temporada agora tá entrando numa crescente, assim, de tipo... eles vão acelerar e jogar cada vez mais coisas pra chegar no mid-season, né? Até porque daqui 3 episódios a gente vai descobrir quem é a pessoa que morreu. Então vai ser mais ou menos ali na metade, porque essa temporada tem 15 episódios, então a metade seria ali entre 8 e 7. 8 e 7. Provavelmente então vai ser mid-season. Acredito que o episódio 8 vai ser o mid-season. Vai acabar mostrando infeliz, a gente vai ficar meses e meses sem saber o que vai acontecer. Exatamente, vai ser aquele período difícil pra quem acompanha essa série. Mas enfim, tá ficando cada vez mais próximo, então a gente tá entrando numa época assim com muita informação. E vamos ver, né, o que nos aguarda nos próximos episódios. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários quais são as suas teorias, quem que vocês acham que morreu. E o bolão sobre quem que é o pai do filho da Laurel continua aí ativo. A Yanka comentou no nosso vídeo passado dizendo que ela espera que seja do Frank. E no fundo do meu coração... eu quero que seja do Frank, mas se isso for resultar na morte dele, eu não quero mais que seja o Frank, então pode ser o Wes. Deixa morrer o Wes. Tchau, Wes. Então, deixa aí nos comentários, hashtag Wes Papai ou Frank Papai. Team Wes ou Team Frank. E aí agora com essa informação de que é um homem que está morto, deixem aí as suas teorias de quem pode ser esse tal dessa pessoa. Então a gente se vê semana que vem com mais um episódio. E não deixem de ver os vídeos anteriores se você ainda não viu. E seguir a gente nas redes sociais pra ficar por dentro de novidades e outras coisas aqui do canal. Então até semana que vem. Tchau!